O Grêmio faz no início desta noite um jogo fundamental, em uma pressão enorme por conta da tabela de classificação. A gente vai falar do ambiente hostil que o Grêmio enfrentará no Rio de Janeiro, de um time que vai ter modificações. O desembarque em território carioca foi positivo quanto a informações. Depois da vinheta, o departamento de futebol descarta a contratação de Marcelo Groy, mas deixa um alerta. É possível, desde que um fator venha a ocorrer. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas e projetarmos o sábado. Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra que esse conteúdo é um oferecimento de KTO, para você brincar, se divertir, site proibido para menores de idade. Tem que dar aquela moral, né, pro Grêmio. Ou será que não? Sempre com juízo. E o Grêmio hoje é zebra para encarar o Vasco da Gama às 5h30 da tarde. Dá o teu palpite, dispara na Liga do Milhão, já chamou os teus amigos? A KTO é uma grande brincadeira para te fazer com a galera. Palpita lá, tem rodada do Campeonato Brasileiro com responsabilidade, cabeça no lugar. KTO é a nossa dica. Gente, vamos falar aqui sobre as próximas horas, porque o Grêmio vai para um enfrentamento muito, mas muito importante no que tange a Campeonato Brasileiro. Mas primeiro, eu abro falando sobre um desfalque, confirmado antes mesmo do Tricolor embarcar na aeronave rumo ao Rio, viagem que aconteceu na sexta-feira. O Miguel Monsalve. O Grêmio confirmou que houve uma luxação no ombro direito do jogador na derrota para o Alianza Lima fora de casa. Isso significa que ele está fora não só do jogo deste final de semana contra a equipe do Vasco, mas muito possivelmente do jogo da volta e das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Da volta da Sul-Americana e das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. É uma lesão um pouco delicada para o Monsalve ter que lidar nesse mês de julho. O clube não divulgou data de retorno aos gramados, então a gente vai ter que acompanhar e acompanhar bem de perto. Monsalve que está num radar de crítica do Mano Menezes por conta do desempenho que tem tido, não só dentro de campo, mas também nos treinamentos, tanto que o Mano tem defendido já de maneira pública a contratação de um outro meia. Uma crítica que vale para o Monsalve, mas vale também para o Franco Cristaldo, sempre é importante lembrarmos. O Grêmio desembarcou no Rio de Janeiro, jogo importante neste sábado, foi uma chegada muito tranquila lá em território fluminense e desembarcou com desfalques, né? Porque além do Monsalve, não estavam na lista de relacionados o Lucas Esteves, que foi preservado, o Francis Amuso, que apresentou um desconforto muscular, e esses dois jogadores devem ficar à disposição, pelo menos este é o relato inicial, para o duelo contra o Alianza Lima no meio da próxima semana. Não ficou muito claro o Lucas Esteves, tá? Mas ele foi preservado. Esse é o motivo, essa é a razão que foi informada. Mas se houve desfalques, houve também retornos importantes, reforços, e eu estou falando do Martin Braithwaite, que inclusive deve começar o jogo como titular, e também o Kiki Oliveira, atacante, jogador de lado, outro que deve começar entre os titulares. Por falar em titularidade, a gente joga aí na tela a provável escalação do Grêmio, que tem Volpi no gol, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kahneman e Marlon, Dodi, Vilhaçante, Alex Santana, Kiki Oliveira, Alisson e Braithwaite no comando de ataque. É possível fazer alterações com base em informações, inclusive. O Mano sinalizou a possibilidade de um ataque com dois jogadores de frente, mexendo um pouco na estrutura do time. A gente fez um vídeo mais cedo explicando essa ideia e os conceitos por trás da frase do Mano Menezes, mas é possível também modificarmos peças, tá? Porque na lateral direita, eu citei o Gustavo Martins, mas ele pode não jogar na lateral para que o Igor Serrote jogue. O criticado Igor Serrote depois do jogo passado, né? O Kahneman, outro jogador que pode figurar no banco de reservas, saindo da titularidade, e isso se deve ao fato do Kahneman vir de uma sequência de jogos, e ele não aguenta a sequência. O Mano já falou sobre isso, ele precisa ser dosado para evitar a possibilidade de lesão, e descansar o Kahneman contra o Vasco significa tê-lo contra o Alianza Lima garantidamente. Então, são questões que vão ser avaliadas pela comissão técnica, estão sendo, e que podem gerar transformações nessa provável escalação que a gente acabou de ver. O Grêmio sabe que vai enfrentar um ambiente bem conturbado, porque o Vasco também atravessa uma crise, teve invasão de torcida no CT, conversa forte, cobrança por parte de torcedores organizados. É importante que se diga que o Grêmio também teve, né, um movimento
de cobrança de uma das torcidas organizadas do Grêmio, mas esse um pouco mais pacífico em Lima, uma conversa, olho no olho, mas cobrança. E o relato que chega do clube é que também teve cobrança interna, também teve cobrança no vestiário, teve aquele papo mais direto com o grupo de jogadores, deixando claro que o Grêmio precisa apresentar mais, né, uma conversa forte, assim me foi dito. Então, é preciso dar a volta por cima imediatamente. É preciso mudar o jeito que o Grêmio está jogando agora. E os jogadores estão cientes disso e é contra o Vasco que o Tricolor pretende fazer essa arrancada. Até porque perder para o Vasco da Gama significa se aproximar perigosamente da zona do rebaixamento mais uma vez. Para a gente fechar o nosso diário do Grêmio KTO, eu preciso falar aqui sobre mercado de transferências e a informação de que Marcelo Groy não será contratado. E esta informação, ela vem do departamento de futebol do Grêmio, mas ela é interpretada, vocês vão me entender. Alexandre Rossato, vice de futebol, deu entrevista à Rádio Gaúcha na noite da sexta-feira. E quando questionado sobre Marcelo Groy, disse o seguinte, abre aspas, não é uma posição que estamos olhando no mercado, né? Salvo se houver algum tipo de movimentação em relação a essa posição. Fecha aspas. O Thiago Volpe não vai ser liberado, não vai ser vendido pelo Grêmio. Então não vai ter movimento nessa posição. O Gabriel Grando quase foi para o Palmeiras, mas acabou não indo. O Grêmio está aguardando possibilidades, mas o Gabriel Grando, inclusive, deve permanecer no clube e ser liberado gratuitamente no ano que vem, quando o seu contrato acabar, tanto que ele nem está aceitando a renovação de contrato. Mas, enfim, não vai ser mexido no Gabriel Grando, ao que parece. E o Thiago Beltrame, o terceiro goleiro do Grêmio, convenhamos, é o terceiro goleiro, não vai sair, vai ficar aqui, tá ganhando experiência e maturidade. Se o discurso do Rossato é só contrataremos um goleiro, e não necessariamente o Marcelo Groy, mas só contrataremos um goleiro se mexermos nesta posição, eu já digo, o Grêmio não vai contratar goleiro porque essa posição não será mexida nesta janela agora. E aí? Eu quero a tua opinião sobre as informações que passamos. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e a gente se vê. Tchau, tchau.